salve fiel! Estamos prontos aí para mais um jogo do Timão, logo mais às 8h30. Jogo pelo Campeonato Paulista, uma rodada que está aí atrasada, que era para ter acontecido no final de semana, porém não aconteceu por causa de um bem maior, né? Coringão campeão da Supercopa do Brasil em cima do Flamenguinho. Então é isso, galera. Falar um pouco aqui sobre esse jogo contra o Capivariano. Um jogo que vai acontecer pela terceira vez apenas. Nos outros dois confrontos que tiveram entre Corinthians e Capivariano, Corinthians venceu os dois. Hoje será o terceiro jogo entre as duas equipes. Porém, o Corinthians já vem aí com um time mais misto, tanto por conta do título recente da Supercopa do Brasil, quanto pelo clássico à vista já no próximo domingo, dia 8, contra o Palmeiras, né? Onde o Corinthians também joga em casa, como o jogo de hoje, tá? Então o Corinthians vem com um time um pouco mais misto aí, o Dorival vem dar aquela mesclada aí no elenco do Corinthians pro jogo de hoje. E assim, cara, com todo respeito ao Capivariano, o Corinthians também não precisa de força total para ganhar do Capivariano hoje. Espero que o Corinthians não se complique, porque geralmente esses jogos assim que a gente acha que tá no papo, geralmente o Coringão ele consegue se complicar, né, na partida. Esperamos que hoje seja diferente. O Corinthians ganhando hoje praticamente dá um passo importantíssimo para a classificação para a próxima fase do mata-mata. Então a gente vai torcer aí para que o time misto do Corinthians aí que o Dorival vai colocar em campo daqui a pouco faça uma grande partida e diante da sua torcida dentro de casa e conquiste aí os 3 pontos, né? Corinthians que com a vitória vai, se eu não me engano, a 11 pontos aí no Campeonato Paulista, dá um salto importantíssimo na tabela também, né? Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre a provável escalação, né? Não é ainda a escalação oficial para o jogo, que eu tenho aqui é uma provável escalação do time do Corinthians para o jogo de logo mais. Que começa aí com o Hugo, tá? O Hugo, provavelmente João Pedro e André Ramalho fazendo ali a dupla de zaga. João Pedro que foi até a Itália tentar fechar negócio com a Torino e por problemas, acredito que no exame médico, né, nos exames médicos, a negociação não avançou e o jogador retorna para o Corinthians, que com todo respeito aí ao Kaká, eu prefiro 1000 vezes o João Pedro jogando do que o Kaká, né? Então hoje a dupla de zaga provavelmente vai ser formada por João Pedro e André Ramalho. As laterais aí vão ser formadas pelo Milans, né, o uruguaio que chegou ao Corinthians esse ano, o lateral direito, e na lateral esquerda o Hugo. Meu Deus, Hugo. Corinthians, a gente precisa correr atrás de um lateral esquerdo aí para suprir sempre que o Matheus Bidu não tiver apto para jogar, entende? Então a gente acha que a gente entende, né, que o Hugo não dá para substituir o Matheus Bidu, cara. Depois a gente vê aí com provavelmente Charles, Matheus Pereira e Garro. E mais à frente, Vitinho, Caio César e Guinegão. Essa é a provável escalação que o Dorival montou para o time de hoje. Então eu acredito que é mais do que suficiente para o Corinthians conquistar os 3 pontos, batendo o Capivariano. E, cara, dá para ganhar sem sustos, tá? É um time aí que se for esse mesmo time, dá para ganhar sem sustos, tá? Como eu disse aí, todo respeito ao time do Capivariano, mas esses confrontos aí do Campeonato Paulista, esses adversários, tem que ganhar fazendo saldo de gols, independente de quem vai jogar. O pessoal aí que vai estar entrando em campo hoje, esses atletas aí, se realmente for essa escalação, eles têm que entender o peso que tem a camisa do Corinthians e tem que fazer jus aí ao time que eles vestem a camisa, né? Então esperamos aí que o Corinthians faça uma grande partida hoje, conquiste aí os 3 pontos, tá? Porque domingo já tem um clássico difícil aí contra o Palmeiras, mas acredito também que possa vir aí mais uma vitória. Tanto que se o Corinthians ganhar hoje e ganhar do Palmeiras já no domingo, o Corinthians passa o próprio Palmeiras na tabela de classificação. Então é isso aí, galera. Já estamos aqui prontos para o jogo, né? Joguinho daqui a pouco, Corinthians e Capivariano, e também já estamos aí se preparando para o clássico de domingo, né? Clássico aí contra o Palmeiras. A gente sempre tem aquela ansiedade contra o time verde aí, né? Então a gente espera que
que o Corinthians faça um grande jogo hoje, primeiramente, né? Vamos pensar no jogo de hoje, deixa que a torcida já fique ansiosa aí pro clássico de domingo. E é isso, galera, o jogo acontece hoje às 8h30 na Neoquímica Arena. A arbitragem vai ser composta aí hoje por uma mulher, Daiane Muniz, será a árbitra principal, com seus assistentes, o número 1, Alex Ang Ribeiro, o assistente número 2, Rafael de Albuquerque Lima, e o quarto árbitro, Guilherme Francisco. Esse é o time de arbitragem para o jogo de hoje, e é aquilo que a gente pede novamente, que a arbitragem ela não seja a protagonista no jogo e deixe as equipes fazerem a partida, que deixe as equipes serem os protagonistas, aí é o que a gente sempre pede, é o que a gente espera, né? Então é isso, galera. Acredito que o Corinthians vai fazer um grande jogo hoje. O Corinthians tem de tudo para sair vitorioso. É o primeiro jogo pós-título. Corinthians que no domingo jogou muito contra o Flamengo, tanto que conquistamos aí o título, né? Foi 2-0, mas cabia muito mais, né? Mas enfim, agora virar a chavinha, Campeonato Paulista, buscar a vaga no mata-mata e dar tempo de terminar em primeiro, né? Não custa sonhar, dá para terminar em primeiro sim. A diferença do Corinthians aí pro primeiro, que é o Novo Horizontino, acho que são uma diferença de 4 pontos. Então a gente tem 9 em disputa, dá pra sonhar com liderança sim. O Corinthians precisa aí vencer o jogo de hoje, os outros próximos 2 jogos, e dá para conseguir a primeira classificação sim, tá bom? Eu acredito, tenho fé aí nesse elenco do Corinthians, como a gente já viu, esse elenco, esses jogadores que tem aí, a gente pode ver que eles podem render mais dentro de campo. E vamos torcer, galera, vamos torcer para que daqui a pouco o Corinthians possa conseguir aí mais 3 pontos aí no Paulista, subindo aí para 11 pontos, tá? Então o jogo tem que estar sob controle, é aquilo que eu falei aí mais cedo. Independente de quem vá a jogo hoje, independente de quem seja aí na escalação oficial para a partida, independente de quem seja, eles têm que entender que eles estão defendendo o Corinthians. Então tem que entrar em campo com seriedade, dominando a partida e com tudo sob controle. É um jogo que dá para ganhar sem tomar sustos e dominando a partida do começo ao fim. Beleza, galera? Então é isso. Deixa um abraço aí para vocês. Um ótimo jogo, fiel para todos vocês aí. E é isso. Antes de encerrar aqui esse vídeo, peço para vocês aí, quem não é inscrito no canal, se inscreve lá, ativa o sino para receber novas notificações, tá bom? Deixa aí seu comentário sobre esse pré-jogo aí de logo mais Corinthians e Capivariano. E também não esquece, galera, de compartilhar aí os nossos vídeos, compartilha o nosso canal com quem gosta de esporte, quem gosta daquela resenha, e deixa aí aquele apoio imenso que a gente precisa e que a gente agradece a todos que já estão junto com a gente aí, para o canal continuar crescendo e a gente continuar sempre nessa resenha legal aqui do futebol e claro também aquela zoeirinha com os nossos rivais, né? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui, que agora tem jogo do Coringão, já estou me preparando e é isso. Vai Corinthians, mais 3 pontos logo mais e subindo na tabela de classificação do Paulista. Vai Corinthians!